Bom dia a todos, graça e paz. Vamos iniciar nossa escola bíblica desta manhã. Convido os irmãos que podem, vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus e lermos juntos o último capítulo do livro de Salmos, Salmo de número 150. Vamos então ler todos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o os seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Vamos orar nesse momento, curve sua cabeça. Vou convidar o nosso irmão presbítero Valmir a orar nesse momento. E nesse momento também peço que ore pelo nosso pequeno Julinho, né? O irmão Davi já colocou no grupo, então vamos estar orando por ele. Santo e bendito Deus, nós louvamos, ó Pai, o Teu nome, agradecemos pelo Teu dia santo, agradecemos, ó Pai, pelo ajuntamento do Teu povo nesse dia. Agradecemos e suplicamos que seja um dia de fato de feira da alma, que possamos ser instruídos na Tua palavra, possamos, ó Pai, glorificar e exaltar o Teu nome e possamos, ó Pai, também termos comunhão uns com os outros. Anima o Teu povo com o que para onde esse dia aponta, que é para o descanso eterno, para que os nossos corações sempre possam considerar, ó Pai, que somos peregrinos e que um dia essa comunidade dos santos estará reunida com o Senhor na glória. Agradecemos, ó Pai, porque a despeito das dificuldades da igreja enquanto aqui militante, sabemos que temos um Deus que olha por ela. E nesse instante queremos colocar o pequeno Julinho e o momento que ele está passando. Que o Senhor esteja abençoando os pais para que possam permanecer firmes e confiantes na boa mão do Senhor, mas que o Senhor também possa estar, ó Pai, operando na restauração plena dele, para que ele possa ter o desenvolvimento de todas as questões do corpo em condições perfeitas e que essa nova vida possa não apenas desenvolver fisicamente de forma saudável, mas também desenvolver, ó Pai, o seu coraçãozinho na Tua presença, para que na idade da razão professe sua fé. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queria pedir aqui a Miriam, está em pé já. Vamos acompanhar a leitura que a Miriam vai fazer, Jeremias capítulo 23, de 9 a 14. Leitura sequencial no Antigo Testamento. Vamos acompanhar a leitura. Jeremias 23, 9 a 14. Contra os falsos profetas. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos dos desertos se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda.
cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Obrigado, Miriam. Vamos agora louvar, cantando e adorando o nosso Deus com um dos nossos hinos. E nesse momento, você tem a oportunidade de trazer até aqui à frente os que vieram preparados, os dízimos e ofertas. E assim estaremos louvando a nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez venho em Tua presença, Senhor, te peço perdão por meus pecados, ó Deus, e venho te agradecer, Pai, pela oportunidade de podermos entregarmos, Pai, os nossos recursos, Pai, qual o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai, que nós possamos administrar bem, Pai, e também esses recursos que aqui foram entregues, que possam ser bem administrados, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos para a nossa pastoral. Vamos todos. Medita nele. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que não se afasta, mas, pelo contrário, o Senhor, dia após dia, está ao nosso lado, nos ensinando, nos mostrando o teu caminho, caminho da verdade, da justiça, ó Deus, da verdadeira alegria. E nós pedimos que o Senhor nos ensine mais uma vez, nesta manhã, o caminho que o Senhor quer que andemos. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos isso porque sabemos que o Senhor não nos deixa como estamos e porque temos a confiança nos méritos de Cristo. Em nome dele nós pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, a maior desculpa que as pessoas normalmente usam para não estudar as Escrituras é o tempo. Então, a minha vida é muito corrida, eu não consigo ter culto doméstico em casa. Não dá para reunir a família, não tem um horário que todo mundo está junto. De fato, é comum isso acontecer. Mas qual é a desculpa que temos para individualmente não conseguirmos
sequer lê as Escrituras. Eu não me recordo se foi o John Piper que, em uma das suas falas, disse assim, que o tempo gasto com as redes sociais serão testemunhas no último dia de que não faltou tempo para ler as Escrituras. E quando você observa, o nosso dia a dia é de fato corrido. O nosso tempo é assim. Nós somos uma geração de muita ocupação. Recentemente eu conversava com mais de uma pessoa sobre esse ponto. Os adultos aqui, lembre da sua adolescência, como eram as suas tarefas de escola, e olhe para os seus filhos adolescentes hoje e qual é a carga que as escolas põem nos ombros dos adolescentes de tempo. Algumas escolas põem de domingo a domingo os adolescentes para estudarem, e nós não fazemos nem metade disso com os nossos filhos em relação às Escrituras. Se você fosse diligente com o seu filho, com 10% do tempo que você é para a educação dele, em relação às Escrituras, seu filho estava dominando as Escrituras, conhecendo muito mais sobre a vontade de Deus, certamente mais próximo do Senhor do que o que você imagina do que o que você vê no dia a dia, o prazer dele pela lei do Senhor. Isso porque, se o seu filho é um servo de Deus, é de fato povo de Deus, ele vai amar as Escrituras. Se você der muito videogame para o seu filho, ele vai viciar e não vai ser bom para ele. Se você der muito doce, muito chocolate para o seu filho, não vai fazer bem para ele. Se você der uma carga de estudos pesada nele, ele não vai suportar. Ele vai entrar na estafa. Tem adolescentes assim, com ansiedade, com problemas de estafa mesmo. Mas se você encher seu filho das Escrituras, ele não vai ter estafa, não. É interessante isso, porque isso não é um mero livro. Medita nele. É a palavra de Deus. É interessante que o aspecto do acesso que temos às Escrituras, eu tenho mencionado isso à igreja no decorrer desse ano várias vezes. O acesso às Escrituras no tempo de Josué, irmãos, era mínimo. Josué não tinha nenhuma Bíblia assim na mão para andar. Nenhuma Bíblia ele tinha. Porque a Bíblia, na verdade, eram rolos guardados em que, em momentos específicos, se tinha acesso à leitura desses rolos. É por isso que a palavra aí é medita. Medita nele, nesse livro da lei. E por que meditar? A palavra para meditar aí, ela é similar a sussurrar, cochichar. E você, sabe quando uma criança recebe um recadinho do pai e aí fala, eu tenho que falar isso, e aí começa a sussurrar aquele recadinho que ele recebeu para passar para a mamãe ou vai ali e fala para a vovó, tal coisa. E aí ele vai cochichando e pensando naquela coisa. Essa é a ideia de meditar nas Escrituras. É de gastar o seu dia trazendo à memória aquilo que você teve acesso. E aí você fala, não, eu não tenho tempo. Talvez você não tenha tempo de gastar aí 2, 3 horas estudando a Bíblia diariamente, mas os 10, 20 minutos que você gastou ali estudando as Escrituras são suficientes para você passar o dia inteiro trazendo à sua memória, sussurrando e meditando naquilo que você aprendeu e ouviu da parte de Deus. Você pensa que Josué era um homem com tempo? Josué era um líder de uma nação, não no tempo de hoje. Vamos para o tempo de hoje. Pegue a agenda de um presidente da República, de qualquer partido que seja. Você pensa que é uma agenda curta?
reunião em cima de reunião. Eu duvido que um presidente da República durma mais de 6 horas numa noite. Duvido. Aí você pensa que no tempo de Josué, em que não havia um aparato tão grande de infraestrutura que nós temos hoje, com assessores e mais assessores. Lembre-se de Moisés. Moisés, quando chega Jetro, foi um alento da parte de Deus, porque todas as causas pequenas vinham para ele resolver. Moisés não tinha tempo de nada, e aí conseguiu dividir para os chefes, para os homens que ajudavam a Moisés, e certamente a estrutura passou para Josué, e ainda assim não era uma estrutura que lhe daria agora folga, agora Moisés está tranquilo, não tem nada para fazer, tem tempo de sobra. Não. Irmãos, a ordem de Deus dada a Josué era justamente o contrário. Por que você não tem tempo de ficar o tempo todo só lendo a Bíblia? Você vai ficar o tempo todo trazendo ela à sua memória. Em todas as suas decisões, em todas as suas ações, traga à memória aquilo que você ouve da parte de Deus. Está aí a importância de memorizar as Escrituras. Decorar versículos mesmo. A boca fala do que o coração está cheio. O que é que você acha que vem à sua mente quando você enfrentar uma crise? Se você vive o dia ou as noites, aqui é mais para os adolescentes e jovens, enchendo a cabeça de séries, vai vir o que em sua mente? Vai vir séries à sua mente. Vai vir as cosmovisões impressas nessas séries, vão vir à sua mente. Os desejos que virão, baseados neles. Se você passa o dia meditando na palavra de Deus, você acha que vem o que à sua mente na hora da crise? Palavra de Deus. Palavra de verdade. Deus ordena a um homem sem tempo, a um homem sem as Escrituras nas mãos como nós temos. Ordena, olha, medite em todo o tempo. Não cesses de falar dele. Medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado, olha o objetivo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o caminho e serás bem-sucedido, bem-aventurado. Irmãos, nós não temos desculpas nenhuma para não meditar nas Escrituras. Aliás, nós temos mais motivos do que Josué para meditarmos nas Escrituras. Sabe por quê? O autor aos Hebreus vai dizer que todos aqueles que antecederam a Cristo, eles almejavam o que nós temos, a concretização da promessa, que é Cristo. E aí fala, nós somos privilegiados. Deus proveu coisa superior a nosso respeito, que é a concretização da promessa, a obra bendita de Cristo. Nós temos Cristo. E Cristo é o alvo da lei. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é para quem a lei apontava. Quando nós meditamos na lei, nós meditamos na pessoa de Cristo. Quando olhamos para a perfeição da lei, olhamos para a perfeição de Cristo. Quando olhamos para as benditas promessas, olhamos para aquele em quem elas se cumprem. A nossa alegria, tudo, meus irmãos, permeia na pessoa de Cristo. Por quê? Olhamos para o que ele mesmo diz, olha, examine as Escrituras, porque elas mesmas testificam de mim. Julgais ter nelas o que? Vida eterna. Que é um bom motivo para você amar as Escrituras, para você passar o dia sempre pensando nela, tomar decisões pensando nela, orar pensando nas Escrituras.
você tem Cristo. Você vai conhecer mais sobre Cristo. Você vai aprender mais a amar a Cristo. Você vai poder desfrutar cada vez mais da verdadeira alegria que há em Cristo. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele. Nele. É no livro da lei, no texto fala, mas nós sabemos que o livro da lei fala de Cristo, porque ele é o verbo de Deus. Medite em Cristo. Meditar nas Escrituras é meditar no Filho de Deus. Gaste tempo. Crianças, amem ler a Bíblia. Aprendam a todos os dias. Não precisa papai e mamãe lembrar vocês, não. Olha, quer uma boa dica para você se lembrar das Escrituras? Olha, toda vez que você lembrar assim, ó, não joguei videogame hoje, ou então, não peguei o meu Lego, minha cartinha do Pokémon, estou lembrando das febres do momento das crianças. Toda vez que você lembrar de alguma coisa assim, as meninas aí, ó, quando você lembrarem da sua bonequinha, de alguma coisa que você quer brincar, você lembra assim, eu ainda não li a palavra de Jesus hoje. Leia as Escrituras. Peça ajuda ao papai e à mamãe. E aí, ó, quando o papai e a mamãe se esquecer, você foi dormir, não leu a Bíblia hoje, você fala assim, pai, você esqueceu de uma coisa hoje. Nós não lemos a Bíblia hoje. É palavra de vida, irmãos. Delícia para a alma. Mais doce do que o mel, porque ela revela Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ler? Medita nele. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós agora pela manhã. Ali na fileira do Lucas. Como é seu nome? Jaime. Jaime, seja bem-vindo aqui em nosso meio. Viu? Ali na frente, atrás do Cássio também. Ah, tá. Olha aí. É ali a Carla, o Edson e Luana. Hã? Lohane. Tá. Sejam bem-vindos aqui também conosco. Deus os abençoe. Tá. Aos demais irmãos que têm nos visitado, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer tê-los aqui conosco para aprender a palavra de Deus nessa manhã. Temos aniversariantes essa semana, aqui da nossa igreja. No dia 10/8, Ariosto Costa Xavier. O Xavier. Dizendo que esse aí é do Paraguai, esse Xavier aí, ó. Tá com CH. Aí, nossa equipe é top, olha, bem rápida. Vou pedir que ele venha aqui à frente. Tem também, no dia 11, a irmã Salime. Não sei se ela está aqui agora pela manhã. Tá, nossa equipe está aqui trabalhando. Tem aniversário de casamento também do André e da Socorro. Se eles estiverem por aí, vou pedir que eles venham aqui à frente. Não, né? Ah, tá, uau. No dia 11, o aniversário do Theo Bernardo. Theo, também não? Tá ali, venha, Theo. No dia 14, aniversário da Rebeca. Rebeca Ribeiro Moura da Silva. Venha, Bequinha. Tá aqui chegando, ó. Prontamente. Uma pequena aqui do nosso departamento infantil, bem ativa aqui com a gente.
Tá bom. Vamos agradecer a Deus. Tem alguém que nos visita, ainda não é membro e faz aniversário essa semana? Ou aniversário de casamento? Ah, venha, meu irmão. Venha cá. Irmão Macuri. Irmão Macuri que frequenta lá na congregação à noite, pela manhã está aqui com a gente. Que coisa boa. Fique à vontade. Vamos agradecer a Deus pela vida desses queridos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por essa manhã, Senhor, tão bonita de sol, porque Tu nos permitiste estar aqui na Tua casa, Senhor, com tantos irmãos nossos, outros, ó Pai, para Te louvar, Te agradecer e aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de comunhão, Senhor, dos santos que Tu nos dás, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela alegria de poder celebrar a vida desses irmãos também. Muito obrigado pela vida do irmão Ariosto, Senhor. Continua a abençoá-lo no seu trabalho, na sua família, Senhor. Dá a ele, Senhor, o que ele precisa para viver uma vida diante do Senhor. E abençoa o Senhor em suas necessidades, ó Deus, até aquelas que não conhecemos, ó Deus. Muito obrigado pela presença dele em nosso meio. Obrigado também pela presença da pequena Rebeca. Muito obrigado, Senhor, porque ela tem sido uma criança ativa, Senhor, que tem proclamado o Teu Evangelho, como temos ouvido falar. E muito obrigado porque tivemos a alegria também, Senhor, de tê-la se batizando aqui na nossa igreja recentemente. Nós Te louvamos, ó Deus. Abençoa o coração dela, Senhor, que a palavra plantada no coração dela venha a germinar, Senhor, e ela permaneça fiel a Ti. Nós assim Te pedimos. Abençoa também toda a sua casa, assim, da mesma forma, Senhor. Ó Deus, quero Te agradecer pela vida do irmão Macuri. Muito obrigado porque ele está aqui conosco. Obrigado porque os trouxestes, ó Pai, ele e a sua esposa para perto de nós. Abençoa-os, ó Deus, em seus projetos. Abençoa-os, ó Deus, no que Tu tens preparado para a vida deles. Senhor, em sentidos profissionais, ó Deus, como família. Ó Deus, que o coração deles esteja em Ti e que eles sigam a Ti e os Teus propósitos. Ó Deus, nós Te pedimos. Obrigado por eles estarem aqui conosco mais uma vez. Assim também os demais aniversariantes, Senhor. Ó Deus, o Theo, o André e a Socorro, Senhor, a Salime, abençoa cada um, Senhor. Abençoa o casamento do André e da Socorro. Abençoa a família deles, nós Te pedimos que eles possam resplandecer a glória de Cristo, Senhor, nesse lar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Passando para avisar que hoje nós temos o chá do Antônio, o filhinho da Mel, do Arley, o irmãozinho da Olívia. Então vai ser hoje, após o culto. Não vamos nos esquecer de trazer as fraldas de tamanho MG e de participar do momento que teremos com eles, nos alegrarmos juntamente com eles. E uma outra coisa que a gente começou a avisar na semana passada, colocamos no grupo da igreja, que é sobre o envio dos textos, né, da carta, se você quiser entregar a mim ou a Silvana, numa folha de ofício, numa folha de caderno, ou se não, mandar pelo WhatsApp, a gente vai providenciar a impressão. A gente está preparando uma coisa especial para usarmos no aniversário da igreja. Então, o conteúdo dessa carta, né, desse texto, é um por família, expressando a gratidão, as expectativas, os desejos, a alegria que estamos vivendo pela ida para esse novo lugar. Então, a gente tem até o dia 21 para receber. Recebemos bem pouquinhos até agora, 3. Então, vamos aí nos programar para entregar, certo? A mim ou a Silvana. Obrigada e bom dia do Senhor para todos. Irmãos, mais uma vez aqui para avisar que, lembrando das camisas do aniversário da nossa igreja, quem ainda não fez o pedido e gostaria de ter a camisa, pode falar comigo ou com a Juliana. Ju, fica em pé, que você está bem atrás, vou pedir que você fique em pé, para que as pessoas vejam. Juliana Montezuma ali atrás, tá? Ou comigo. Então, os pedidos vão ser recebidos até hoje. Nós ainda temos 3 cores da camisa, a azul marinho, a cinza mescla e a... Olha aí que bonito, ó. A cinza mescla. Esse departamento da multimídia está nota 10 hoje. E a off-white, tá? Então, quem ainda quiser a camisa,
pode procurar a gente. Tem a sacola também. Olha aí que bonita. Então, quem quiser, a sacola é com a logo da igreja, pode nos procurar, que nós vamos receber os pedidos até o dia de hoje somente. Precisamos mandar fazer a partir de amanhã, tá bom? É isso. Irmãos, bom dia mais uma vez. Primeiro, só um aviso: são 3 crianças que completaram o caderninho de sermões, mas eu não esqueci, mas essa semana a gente teve algumas intercorrências e não conseguimos providenciar, tá bom? Mas para a próxima semana a gente vai trazer a lembrancinha. Segunda questão, irmãos, é só uma palavra pastoral à igreja, breve. Os irmãos têm visto o quanto a igreja tem sido abençoada pelo Senhor em tantas coisas. Este ano a igreja, de fato, tem sido abençoada pelo Senhor. E agora a proximidade da nossa mudança de lugar, isso, de fato, tem alegrado o nosso coração, a congregação crescendo. E isso é a boa mão do Senhor. Por outro lado, os irmãos devem ter notado o quanto temos enfrentado lutas na área da saúde. Nesses 2 meses, nós tivemos uma sequência grande mesmo de problemas, não só com as grávidas, mas a maioria das vezes com as grávidas da nossa igreja. Nós tivemos vários abortos, 2 partos prematuros e o último gravíssimo. Os irmãos acompanharam a luta dos nossos irmãos. Mais uma vez, o Julinho internado. Ontem, não sei se os irmãos souberam, o presbítero Edson, ele não está hoje pela manhã aqui, ele sofreu um pequeno acidente na perna, e aí vai precisar provavelmente fazer um procedimento cirúrgico, mas ele não está podendo pisar no chão, então a dificuldade da locomoção dele. Então, nós temos vivido isso em nossa igreja. Nós não temos as dimensões espirituais de tudo o que ocorre. Nós não temos como a Escritura fala: Senhor, abre os olhos para que ele veja, com o Geazi, né? Mas nós temos o seguinte: no mínimo, Deus está chamando a igreja do Cambeba para orar mais, para crescer em comunhão e se importar com o seu semelhante. Então, qual é a palavra que eu quero trazer para os irmãos? Orem mais pela igreja, orem mais uns pelos outros, se disponha para ajudar aqueles que estão com dificuldades, se aproxime mais do seu semelhante, mesmo que não seja também daquele que está passando por dificuldades, se aproxime mais do seu irmão, cresça em comunhão com o seu irmão. Vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a vida dele, bênção para o corpo de Cristo. Então, guarde essa palavra no seu coração. Separe todos os dias para orar pela igreja, pelos enfermos, pelo crescimento da igreja. Deus tem nos abençoado demais. Agradeça a Ele por isso e peça ao Senhor também para que te use neste crescimento, para a glória dEle. Que Ele nos abençoe. Como o pastor comentou, o nosso irmão presbítero Edson não estará conosco agora de manhã, então os jovens estão convidados a participar aqui da classe do pastor. Vou chamar agora as nossas crianças até aqui à frente, podemos orar por elas. Vou chamar aqui o nosso irmão Guilherme, venha até aqui à frente, possa estar orando ao nosso Deus, possa estar abençoando as nossas crianças nesse dia do Senhor.
Ainda tem criança chegando. Crianças, vamos agora orar, falar com o nosso Senhor. É um momento de reverência, de temor. Nós vamos falar com o Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Oremos, igreja. Senhor Deus, santo, santo é o teu nome. Nós rendemos graças e damos glórias ao teu nome. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus cheio de misericórdia e de amor. E nós te louvamos por isso. Nesse momento tão especial, abençoa essas crianças. Que o teu evangelho entre no coração e na mente delas. Que elas possam entender a tua palavra, amar a tua palavra e viver de acordo com a tua palavra. Abençoa os professores agora, que eles estejam falando a tua vontade, que eles sejam a tua voz, a tua boca nesse momento. Que eles possam cada vez mais dar glórias ao teu nome. Abençoa também aqui as salas que vão estar dando agora. E tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Teremos agora o nosso intervalo e logo depois estaremos com o funcionamento das nossas salas.
Irmãos, vamos iniciar a nossa escola dominical. Vamos abrir as escrituras, irmãos, em Levítico 24. Levítico 24. Versículo 10 em diante, eu vou fazer a leitura. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Eu vou ler até esse ponto aqui. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos iniciar. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Pedimos que neste estudo, Senhor, mais uma vez fale ao nosso coração, nos dê mais diligência e apreço pela tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só uma consideração sobre esta série de estudos. Já fiz para os que regularmente estão aqui, para aqueles que nos visitam. Este é um estudo panorâmico do Pentateuco. Nós iniciamos em Gênesis. O que é um estudo panorâmico? É apenas uma visão um tanto rápida do livro, sem descer profundamente em todos os aspectos. Em alguns aspectos a gente desce profundamente para tratar alguma questão. E o objetivo dele é que você tenha direções para quando você for estudar este livro, ao mesmo tempo para que você seja despertado ao apreço pelas Escrituras. Alguns livros, como o de Levítico, nós mencionamos no início desse estudo, são livros difíceis de estudar e que se tornam cansativos porque você não tem uma direção e você começa a estudar e se perder durante o livro. E a nossa ideia é para que você tenha esse apreço e ame estudar as Escrituras. Dito isso, nós também paramos de fazer aquela recapitulação. Nós não vamos fazer uma recapitulação do que dissemos antes, a não ser quando, no trecho em que estivermos mencionando, precisar de alguma ponte que façamos para aquilo que já demos. Então, nós não vamos recapitular, porque você pode ir no canal da igreja e ver todos os estudos anteriores de Gênesis até agora que estamos no livro de Levítico. Nós estamos aqui... Deixa eu passar aqui os slides.
Aqui é tudo que já vimos, tá bom? Nós estamos na parte de histórias e leis do livro, certo? Nesta parte, nos livros de Gênesis e de Êxodo, nós tivemos a questão de apenas histórias, porque a maioria dos livros são ligados às histórias e nós não focamos nas leis que estão nos livros. Levítico, como é o livro que tem mais leis do que histórias, nós colocamos esse trecho do estudo falando de histórias e leis. Em Levítico, nós destacamos apenas 3 histórias, que foi as 2 últimas histórias. Falamos da história da glória e fogo no altar e glória e fogo em Nadab e Abiú. Então, foram as 2 primeiras histórias. Essa terceira história é a história desse filho da israelita com o egípcio. Enquanto passa aí, foquem aqui, tá bom? Porque, como eu não estou com o computador para pular o slide de uma vez, depois, eu já mencionei na última semana, eu vou passar todas as aulas para os irmãos, tá bom? Pronto. Nesse ponto, essa é a terceira e última história, nós temos o seguinte: nós temos uma filha de uma israelita que casou com um egípcio. O texto não vai falar contra nem a favor esse casamento, literalmente falando. Mas é estranho ele não citar o nome do que blasfemou. Por exemplo, a Escritura fala do nome de Uzá. O que foi que Uzá fez? Vocês lembram? O que é que Uzá fez? Pode falar alto. Tem gente só falando bem baixinho assim, ó. Tocou na arca da aliança. Aconteceu o que com ele? Foi fulminado, morreu. E a Escritura fala, foi ele que fez isso. O que foi que Acã fez? Você sabe o nome, não é? E aqui não fala o nome do cidadão que blasfemou. Isso é interessante você notar. Isso aqui é uma dica de leitura nas Escrituras. Quando você estuda as Escrituras... Pronto, aqui agora chegamos no nosso livro. Pronto. Aí, tudo que a gente já fez, você pode olhar no YouTube, lá, as aulas anteriores, e você pega... Passamos do esboço e agora sim. Estamos nas histórias e leis. As 2 últimas foi essa, glória e fogo no altar, e glória e fogo em Nadab e Abiú. E agora o filho da israelita com o egípcio. Isso é interessante notar esses detalhes na narrativa. Isso aqui é um tanto de uma análise do aspecto literário mesmo do texto. Quando você lê o texto bíblico, note a citação de nomes ou a omissão de nomes. Elas têm importância. Ele não cita o nome do pai, era natural que na história citasse o nome do homem. Quem é o pai desse que blasfemou? E ele não cita o nome do pai, cita o nome da mãe. Você acha que o nome do pai não... É porque Moisés não sabia o nome do pai? Moisés sabia o nome do pai. Por que chama egípcio? Filho de um israelita, mais um egípcio. Já é um apontamento para alguma coisa aqui, naturalmente. E quando olhamos para a própria lei, nós já sabemos o que é que está por trás disso aqui. Casamento misto. Problema de casar com alguém que não teme ao Senhor. E qual foi o resultado? Um filho blasfemo. É forte isso, irmãos. E o resultado... E aí cita o nome dela, porque o pecado inicial é dela. Não dá para tirar muito mais coisa dessa relação. Só dá para tirar assim, ó, ele chama filho da israelita com egípcio. E cita o nome dela. E não cita o nome do rapaz. Esses são alguns pontos desse texto. Talvez o marido já havia sido morto. Ou morreu, já deve ter morrido. Talvez ele ficou no Egito, não quis sair.
Não sabemos o que aconteceu com ele. Mas aqui você já tem um indicativo de problema na relação. Outro aspecto aqui importante é mostrar a questão da blasfêmia como algo gravíssimo contra o Senhor. Ah, foi da boca para fora. Quem é que blasfema da boca para fora? É algo gravíssimo contra o Senhor. Você pode perguntar assim também nesse texto: essa lei não vale hoje? Blasfemou? Vamos apedrejar? Não. Essa era uma lei ligada à nação de Israel para ensinar a reverência ao Deus Santo. Quer dizer que Deus não liga mais para a blasfêmia? Liga. O que é que o Novo Testamento fala sobre blasfêmia, os irmãos lembram? Acontece o que em blasfemar contra o Espírito Santo? Eu creio que a maioria aqui sabe, está com medo de falar. Pode falar. Não é blasfemar se falar não, mas pode falar. O medo aqui parece de blasfêmia, né? Tá com medo? Não, pode falar. Irmãos, aqui não é um sermão, é uma aula de escola dominical. Nós podemos fazer perguntas e falar também. Pode falar. Acontece o quê? Não terá perdão. Perceba que não é qualquer coisa, não. Os irmãos lembram qual foi o sermão do domingo passado? Olha o silêncio. Também. De Estevão. Qual foi a principal acusação contra Estevão que fez eles apedrejarem Estevão? Blasfemou contra o Senhor e contra Moisés. Eles estavam cumprindo a lei se Estevão tivesse blasfemado. Mas Estevão não blasfemou, o problema é que era mentira. E aí, voltando lá para o nosso texto, o ensino era mostrando a reverência a um Deus que é santo. Deus ensinando a sua santidade ao seu povo, a glória ao seu nome, e chega alguém e, conhecendo tudo isso, vivenciando a mão de Deus, a saída do Egito tão gloriosa. Esse filho de Selomite, ele provavelmente vivenciou a saída do Êxodo de forma absurda. Ele tinha a diferença do Deus verdadeiro para os deuses do seu pai, para os deuses egípcios. E ele blasfema contra o nome do Senhor. Essa é uma história que aponta naturalmente para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não vou hoje fazer um estudo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu me atenho a dizer o seguinte: um servo de Deus jamais blasfemará contra o Espírito Santo. Então, se você é um servo de Deus, não tenha medo de cometer esse pecado, não. Você não vai cometer ele. Isso não quer dizer que você vai, já que eu não vou cometer, vou falar qualquer coisa. Não, é óbvio que não. Isso já perturbou a mente de muitos crentes. Por quê? Principalmente porque, na doutrina arminiana, eu vou precisar citar, com todo respeito, porque eu creio que são os nossos irmãos. Boa parte das igrejas batistas e Assembleias de Deus não creem na segurança da salvação, na perseverança dos santos. Que doutrina é essa? É a doutrina que fala que mostra o quanto as Escrituras garantem a salvação daqueles que são verdadeiramente salvos. Jesus fala assim, vou usar só esse versículo: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e quem arrebatará das minhas mãos? Ninguém arrebatará das minhas mãos. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se é nada, um crente não vai cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Certo? E muitas pessoas, crentes, servos de Deus, por causa do erro dessa doutrina de achar que é possível perder a salvação, já se perturbaram achando que blasfemaram contra o Espírito Santo. Eu estou dizendo
muitos, só de assim, é óbvio que nós não citamos nomes nem coisas de gabinete pastoral, mas eu já tive em gabinete pastoral crentes assim, na luta porque acharam que blasfemaram. Não, porque tem vindo pensamentos à minha mente, pensamentos, e será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Olha, o servo de Deus não comete esse pecado. Jamais. Ele pode ter perturbações na mente e lutar contra pensamentos, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não ocorrerá nos servos de Deus. Tá bom? Então, vai ficar a blasfêmia contra o Espírito Santo, o assunto específico, para um momento oportuno. Outro aspecto aqui, um dos autores que eu trago aqui, o Van Gemeren, ele vai dizer o seguinte, que esse texto deixa claro a lei de Deus ligada a quem estiver no meio do povo de Deus, seja israelita ou estrangeiro, mostrando como a lei de Deus ela era abrangente. Era a seguinte: tem um estrangeiro no meio do povo de Deus. Ah, mas ele é inocente, ele não sabia, ele é... Não, a lei de Deus ela era aplicada a quem tivesse... Você quer ser... Trazendo para o nosso contexto hoje, a pessoa vai olha, eu quero ser povo de Deus, e faz catecúmenos, batiza e tudo, e às vezes nem é crente, mas ele se submeteu a tudo aquilo ali. Ele não é um desavisado quanto a quem é Deus, quanto às consequências do pecado. É óbvio que há atenuantes. Eu vou dar um exemplo. Um pastor mentindo e um novo convertido mentindo são dois pesos mesmo, são duas medidas. Por quê? Porque a Escritura fala sobre a gradação de a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a Escritura fala, inclusive, isso. Não queiram ser muitos de vós mestres, porque vocês vão receber maior juízo da parte de Deus. Então, nós temos essas gradações. Mas isso não isenta aqueles que sentam aqui e estão em nosso meio e estão ali achando que nada vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu não sou crente mesmo. Como? Há atenuantes de conhecimento das Escrituras, de posição de exemplo para o rebanho, ser pedra de tropeço. Vou dar um exemplo. Um pastor que adultera causa um estrago muito maior em um rebanho do que um membro que adultera. Um membro que adultera, ele causa estragos naqueles que o cercam. Ele causa estrago absurdo na sua família. Não é que um estrago é pequeno, outro estrago é grande, não. É que um estrago é grande e outro estrago é ainda maior. Entendeu? Então, aí o atenuante é ligado são vários atenuantes ligados ao conhecimento das Escrituras, ligado ao tempo de fé, ligado a questões intelectuais até. Existem pecados ligados a limitações intelectuais mesmo. Tem crentes, irmãos, que vão passar o resto da vida só conhecendo as doutrinas mais básicas. Jesus é Deus, eu creio que Jesus... E você ensina doutrinas profundas e elas têm dificuldades intelectuais, pessoas naturais. Porque existem verdades profundas. Lembre que, só vou dar um exemplo que a própria Escritura dá. Pedro diz que Paulo escreve coisas dificílimas. Perceba, tem coisas dificílimas mesmo. E o que você faz? Cresça intelectualmente para aprender mais as coisas dificílimas. Você não quer conhecer coisas profundas sobre o Senhor? Eu quero. Então, leia mais, estude mais. Eu não estou falando aqui nem de estudar a Bíblia, estou falando de estudar mais mesmo para expandir a mente, no sentido de crescer intelectualmente para conseguir aprender coisas mais complexas. Aí você fala, quer dizer que para aprender a Bíblia tem que aprender mais português. Sim. Para aprender a Bíblia tem que saber mais lógica. Sim. Mais filosofia. Sim. Tudo isso sim.
Tudo isso são ferramentas dadas por Deus para conhecermos mais as Escrituras. Pode falar. Nasceu no Egito. Ele é povo de Deus. Falar filho da israelita aí, boa lembrança. Filho da israelita aí é um filho da aliança, povo de Deus. Então, ok. Eu vou ver se tinha mais alguma informação que eu anotei e não falei, mas eu já falei sobre esse aspecto aqui. Então, são as 3 histórias, as 3 narrativas, e as narrativas se referem a leis. As narrativas no livro de Levítico vão trazer essa direção de aplicação da lei. A lei é essa, e aconteceu isso aqui, ó. Isso era para memorização e para mostrar como a lei estava sendo aplicada já no período ali no deserto. Algumas leis agora, eu destaquei algumas leis do livro de Levítico para falar um pouquinho sobre elas, tá bom? A primeira delas, leis ligadas ao sacrifício. O Harrison, do livro Introdução ao Antigo Testamento, ele vai dizer que os sacrifícios são estruturados em 6 atos. 3 do sacerdote e 3 do ofertante. Aí ele vai dizer, o adorador, ele leva a oferta, o adorador põe a mão sobre a cabeça e o adorador imola o animal. Mete o punhal no animal. E os outros 3 sacerdotes, eu realmente não sei te dizer se os 2 pegavam o punhal juntos, eu não pesquisei a esse nível. Mas o sacerdote também imolava o animal, ou ele terminava de fazer os cortes do animal. O sacerdote coletava o sangue e depois o sacerdote aspergia o sangue sobre os 4 pontos do altar. O culto no Antigo Testamento, os sacrifícios eram com sangue. Eu já mencionei aqui, ó, tem crente que não tem paciência com criança chorando no culto. Você ia ter menos paciência. No tempo da aliança, você ia estar frito, porque não era criança chorando, não, era berros. Imagine um animal sendo morto, como é que ele ia ficar lá? Quietinho. Imagine um animal sendo morto. Imagine o cheiro de morte. Imagine depois o cheiro de carne. Você pensa que o cheiro do Holocausto era cheiro de churrasco? Ah, churrasco bom. O animal era esturricado, queimado até não sobrar nada. E aquilo subia como aroma o quê? Agradável, suave ao Senhor. Os sacrifícios se resumem em 5 tipos: holocausto, oferta de cereal, oferta pacífica, oferta pela culpa e oferta pelo pecado. Eu não vou falar sobre cada uma delas, porque quando eu falar do aspecto teológico, provavelmente semana que vem... Não, tá aqui. Ok, eu vou trazer uma tabela sobre... Eu só fazendo um spoiler aqui. Sobre o tipo, a porção queimada, o que fazia com as demais porções, como os animais deveriam ser e qual era a ocasião ou o motivo pelo qual esse tipo de sacrifício era colocado. Então, já falei sobre isso, né? Então, falando sobre os sacrifícios, são 5 tipos. Sobre o holocausto específico, já adiantando, ele era inteiramente consumido pelo fogo.
O couro, também dando já spoiler, do animal ia para o sacerdote. O restante do animal todo era no holocausto, era esturricado mesmo. Os demais sacrifícios, no geral, o restante ia para o sacerdote, algumas porções. Mas lá na frente eu vou falar sobre isso. Outra lei sobre a aspersão do sangue. É interessante que há diversas menções no livro. Se você que está anotando quiser anotar, Levítico 1, versículos 5 e 11, Levítico 3, versículos 2, 8, 13, Levítico 7, versículos 2, 14, 8, capítulo 8, versículos 12, 18, 19, 24, capítulo 17, versículo 6, e mais outros textos indiretos, eles falam da aspersão. A aspersão. O sangue era para ser aspergido. O sangue era para ser aspergido. Você vai ver lá atrás isso já acontecendo antes de Moisés dar essa lei. Sabe quando? Êxodo 24, o texto que eu falei lá atrás também. Falei na ceia também, eu menciono na ceia. O sangue é aspergido. Por que é importante pensar nessa lei sobre a aspersão do sangue? Eu quero citar aqui pelo menos 2 aspectos importantíssimos sobre a aspersão do sangue. Quero saber se vocês estão antenados em todo esse contexto que já temos tratado até aqui. Eu quero que vocês me digam 2 aspectos importantes teológicos sobre a aspersão do sangue. O sangue de Cristo correndo. E o segundo, alguém falou aí, eu acho. Fala mais alto. Batismo. A aspersão do sangue apontava para o batismo. O povo, perante o monte, recebe o sangue aspergido sobre o povo. Vou dar um dado para vocês, já antecipando um estudo que faremos sobre os sacramentos. Como foi que os apóstolos batizaram 3.000 convertidos lá naquela... Foi na noite, não foi no texto? Naquela noite, 3.000 convertidos. Como foi que eles batizaram? Foi imersão, aspersão ou efusão? E aí agora vou fazer uma votação aqui. Eu vou começar por último. Irmãos, vocês sabiam que nós não batizamos por aspersão? Quem sabia disso, levanta a mão. Pode levantar alto assim para... São poucos. Né? Nós batizamos por efusão. Pegamos água assim e... Aspersão. Olha a imagem aí, ó. É um galinho, pegávamos... E isso é aspersão. Hã? Mas o ponto aí é ligado à água sobre a cabeça. Porque apontava mesmo para o sangue que cobre pecados. Não, provavelmente, mas é muito provavelmente, Filipe e Eunuco, aí desceram as águas. Não, Filipe e Eunuco não mergulharam, não. Sabe por que não? Porque senão você ia dizer que Filipe se rebatizou. O texto fala que ambos saíram das águas. O texto fala que eles estavam no deserto. Caminho de Azoto, no deserto. O texto fala, eles estavam no deserto. Onde é que eles acharam esse rio caudaloso no deserto? Em Gaza. Até hoje, Gaza não tem água. E aí eles vão pegar uma fonte tão preciosa e romper tudo e mergulhar e sujar a fonte? Não vão. A água era precioso demais. Provavelmente não. O costume inicial da igreja era em águas correntes. Então, eles procuravam qualquer nascente, qualquer lugar que tinha água corrente. Mas não havendo, não tinha problema.
na casa de Lídia. Vocês acham que eles mergulharam onde na casa de Lídia? Se o banho era um banho, os banhos que se tomavam não eram banhos, era pouca água que havia na época. Então, a aspersão do sangue já era uma tipificação. Aliás, o texto, eu não me recordo do texto. Se alguém achar, por favor, me lembre. Eu acho que é em Ezequiel que fala: aspergirei água pura sobre vós. Era uma promessa para a vinda de Cristo e do Espírito Santo, para o batismo. Água, vai ser com água que vou aspergir sobre vocês. Ele fala: mergulhareis sobre as águas. Nós não achamos que é pecado o batismo por imersão, tá bom? Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vós. Nós achamos que é pecado. Nós só entendemos que o modo mais condizente com o texto é... Porque o ponto é, o sinal é com água, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós, quando temos irmãos batistas, nós não batizamos de novo. Não, você foi batizado? Foi primeiro. Não tem problema. Você crê em Cristo? Você crê nas Escrituras? Você reconhece que é pecador? Que necessita do sacrifício de Cristo, que é só pela graça de Cristo que você é salvo? Ok, eu também creio assim. Então, nós entendemos e reconhecemos o batismo tranquilamente, nossos irmãos batistas, nossos irmãos pentecostais. Não são neopentecostais, não, são dos irmãos pentecostais. Nós não consideramos neopentecostais igrejas, mas em outro momento também vamos falar sobre seitas e heresias, falaremos sobre neopentecostais. Então, sobre a aspersão, estou aqui só vendo mais um detalhe aqui. Não, ok, eu vou parar por aqui. Aliás, não, tem mais um ponto aqui. É o batismo e o sangue de Cristo. O segundo aspecto é o da ceia. É ligado ao sangue, o sangue de Cristo derramado em nosso lugar. A aspersão do sangue aponta para o sangue de Cristo derramado, porque era o sangue do Cordeiro que cobria o pecado do povo. Nós falamos sobre isso com Nadab e Abiú semana passada, que receberam lá em Êxodo 24 a aspersão do sangue, e Deus não matou eles. E aí, chega naquele momento, eles irreverentemente se aproximam do Senhor, e Deus fulmina os dois com o seu fogo. Tá bom? Então, o segundo aspecto é ligado à ceia. Mas mais à frente, também, na teologia do livro, nós vamos também pincelar mais profundamente isso aqui. Alguns textos do Pentateuco também há menção da aspersão do sangue, não só sobre os 4 cantos do altar, tá bom? Tem sobre o povo, tem sobre os sacerdotes, os filhos de Arão, no caso, né? Sobre o livro da lei também. Tudo apontando, perceba que é interessante, mostrando que tudo que ocorria, todas as cerimônias, todas as pessoas envolvidas eram cobertas pela cruz de Cristo. Esse é o apontamento teológico disso aí. Mostrando que tudo aponta para o Cordeiro. Tudo. Todo o sistema aponta para o Cordeiro. Não é à toa que, antes mesmo disso, o sangue é pintado nos umbrais das portas para proteger o quê? Proteger tudo. Animais e pessoas. O anjo da morte não ia passar ali, mostrando, apontando para o sangue do Cordeiro. Próximo, lei sobre animais puros e impuros. Essa aqui é realmente bem controversa até em nosso tempo. Eu não vou constranger ninguém e perguntar assim, quem aqui acha que é pecado comer carne de porco? Porque tem muito crente que ainda não come. Eu não vou lhe constranger caso você pense assim ainda. Espero que, após esse breve momento, não é um estudo sobre isso, mas uma breve pincelada, você possa, pelo menos, ter a noção de que não é pecado. Você pode continuar com a opção, como eu acostumei não comendo, eu não gosto. Mas achar que é pecado, hoje,
não é condizente com o texto, tá bom? Não eram apenas leis ligadas a uma dieta. Esse é um aspecto que você deve pensar. Não era apenas uma dieta, não era apenas saneamento básico, porque tem muita gente que pensa que porque não é porque o judeu aprendeu isso aí na observação e percebeu que esses animais tinham uma carne remosa, tinha isso aqui. Não é por isso. Sabe por que não é por isso? Porque há um texto antes disso em que Deus permite comer. Alguém sabe o que texto é? Bem antes, vou dar um exemplo. Bem antes disso. Não, Adão não. Adão, ele dá toda a erva do campo será para mantimento. É depois. A Noé. Ele fala para Noé: assim como vos dei a erva, lá para Adão, tudo que se move vos será para alimento. Coma. Consumo do sangue. Nós vamos chegar aqui. Vocês vão ver que tem coisas bem curiosas aqui nesse aspecto aqui. Mas elas tinham um objetivo de didática da parte de Deus. Qual era a didática? Pureza e impureza. Vocês lembram que eu mencionei lá atrás? Aí eu vou pescar aqui, viu? No livro, sobre vos santifico 7 vezes. Sejam santos, ou santo, 38 vezes. Santa convocação, mas eu não contei aqui, mas deve ter umas 6 ou 7 vezes. Imundo, 77 vezes no livro de Levítico. O livro inteiro você vai ler e vai ver santo, imundo, santo, pureza, santificai. É o tempo todo assim. Então, o que é que você tem nessa dieta do povo de Deus? Você tem um ensino massivo no cotidiano sobre pureza. Eles estavam sendo ensinados. Vocês vivem diante de um Deus santo. Vocês têm que aprender sobre pureza. Vocês têm que aprender a separar. E aí, a didática que Deus dá, uma das didáticas que Deus dá é ligada aos animais, sim. Exatamente. Boa lembrança. O Egito era impureza em todas as áreas. A idolatria aos falsos deuses, a forma de culto com prostituições, a impureza no próprio tratar das coisas. Eu falo aqui, lavar a mão, tomar banho, etc. Tudo isso aí. Então, era um povo que sim, não tinha essa separação. E dos deuses que habitavam na terra, eu não sei como é que eu digo, se eram piores do que o do Egito. A coisa era feia. Então, Deus ensina sobre pureza. Comer animais impuros, ou até tocar em alguns pontos, em cadáveres, por exemplo, tornavam as pessoas impróprias ou impuras para participar das cerimônias diante do Senhor. E tinha algumas vertentes nos tipos de animais. Por exemplo, animais que se alimentavam de sangue. Aí já começa a entrar no que o irmão Beto falou. Eles normalmente eram tratados como impuros. Então, animais que se alimentavam de sangue. Sabe o que é interessante? O que me ocorreu agora. Do que é que Elias se alimenta no deserto? De quê? O que é que alimentou ele no deserto? Os corvos vieram trazendo o que para ele? Pão e carne. E os corvos acharam carne onde? Você vê assim como em alguns pontos da história você vai vendo ensinos da parte de Deus. Quer ver outro exemplo de
aparente quebra de lei, mas Deus mostrando aspectos que o povo perdia da lei. Davi, quando teve fome, comeu pão onde? O pão da proposição. O pão lá no tabernáculo. Vamos estar com fome, vamos lá e comer. O pão sagrado, que absurdo. Certo? Mas vamos lá. Outro aspecto também, apesar de alguns animais proibidos, você não entende o motivo facilmente. Olhe para isso, por exemplo. Peixes sem barbatanas ou escamas. Por que não podia comer peixe sem barbatana ou escama? Você sabe qual é o motivo? Eu também não. A Bíblia não especifica. E aí, alguns estudiosos apontam uma possibilidade, tá bom? A possibilidade é a aparência com serpente. Possibilidade, tá bom? Isso aqui é mais uma curiosidade para você tentar e olhar assim, não. Mas, veja, é possível que nem havia um motivo específico. Deus falou, olha, não quero que você coma isso aqui. E não coma, mas um ponto era certo. Aprenda a diferenciar que a vida do servo de Deus é de pureza. Afaste do que é impuro. Eu disse que isso aqui, não toque nisso aqui, não mexa nisso aqui, não vá. Ah, mas eu não sei por quê. Não sabe, fique sem saber, mas obedeça. Sabe o menino que o pai fala assim, ó, não pegue na tomada. Não pegue nessa tomada. Essa tomada dá choque. Ele nem sabe o que é choque. Nunca tomou um choque na vida. Só obedeça. O mínimo que você aprende é as leis do Senhor são para serem obedecidas. Então, obedeça. Outra... deixa eu voltar aqui agora. Não terminei, não. Eu dei o spoiler e não terminei sobre o comer ou não. Você vai perceber que a Escritura fala, se alguém quiser depois citar e procurar rapidamente aí para mim, tem um texto que Jesus fala, que a Escritura fala assim, assim tornou Jesus puro todos os alimentos. Jesus tornou puro todos os alimentos, porque tudo apontava para a pureza de Cristo. Então, pode comer. Aí quando lá no texto de Atos, lá em Pedro, Atos 10, se alguém lembrar do texto de que Jesus fala, Jesus tornou puro todos os alimentos. Marcos 7, 18 a 20. Assim Jesus tornou puro todos os alimentos, até o danado do porquinho. Aí você vai ver, em Atos 10, Pedro tem uma visão do lençol. Os irmãos devem lembrar dessa visão. E ouvi-os... estando com fome, quis comer... vou ler do início, eu fui vendo de onde dava para fazer um contexto. Versículo 9, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles em caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas... enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Não tinha peixe, está vendo aí? Ó? É uma brincadeira, porque eu não gosto de peixe, né? Mas aí alguns falam assim, mas Jesus assou o peixezinho lá também. Mas foi assado, viu? Não foi cozido. Aí, fechado o parêntese, aí ele fala assim, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum, e o quê? Imunda. Ele está falando de que lei?
Está falando aqui do Levítico. E aí, segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus fez o quê? Opa, ele já purificou. Não considere isso comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Tem outro texto que eu não me recordo agora, eu não vou, também o estudo não é sobre isso, é panorama, mas eu estou aproveitando e dando essas pinceladas, que fala sobre o sangue e tudo. Abstenha-se disso, daquilo e daquilo. Lembre-se do momento de transição e em alguns pontos, por exemplo, Paulo fala, por exemplo, que até a carne sacrificada a ídolos não é problema, mas você se abstém por causa do aspecto da lei do amor. Não aprofundando, mas esses textos falam desse ponto de transição, assim como você vai ver ofícios de transição, você vai ver também sinais ligados a esse período de transição, sinais miraculosos, nós já falamos sobre isso. Você vai ver também questões de costumes ligados ao momento de transição. Que transição? Entre a velha aliança, os ritos, as cerimônias, e a nova aliança já com a concretização da obra de Cristo. Tá bom? Então, se você quiser continuar sem comer a carne de porco por questão de dieta natural, é uma coisa, mas por questão de pensamento teológico, você vai ter um problema com o texto bíblico. Tá bom? Leis acerca da lepra. Eu trouxe a imagem mais genérica possível de propósito, porque as imagens são feias. E sobre o sangue está no meio dos alimentos, tá bom? Ele não falou assim, mata, tira o sangue e come a carne, Pedro. Ele falou, mata e come. Então, você percebe que nem há mais nenhuma restrição, nem ao sangue. Tá bom? Pronto, escândalo. Também era um outro estudo sobre escândalo, mas vamos... Mas vale a pena. Como é escola dominical, a gente vai andando. Sobre escândalo, irmãos, pense. Escândalo não é alguém que se escandaliza por qualquer coisa. Sabe por que não? Um exemplo claro. Então, Jesus pecou ao escandalizar os fariseus muitas vezes? Não. O escândalo é ligado a motivo de tropeço, a motivo de difamação do nome de Cristo. Eu vou dar o exemplo, acho que é o mais fácil fácil de entender, eu falo, mais objetivo, sobre motivo de tropeço. Imagine um novo convertido que se embriagava. E aí ele recebe a Cristo e fala, embriaguez é o quê? Pecado. Aí eu chego, sem o cuidado, e tomo na frente daquele irmão que se embriagava. E eu sou maduro na fé. O que acontece? O irmão neófito pode pensar assim, eu achava que era pecado. Não é. Ó, fulano é experiente. Aí ele vai lá e peca. Por quê? Por causa da minha maturidade. Aí Paulo vai falar sobre isso, sobre o abster de comer o bebê pelo irmão que é mais frágil. Aí você, cuidado. Porque a tua experiência na fé, o teu saber que não é pecado, o teu proceder assim, pode fazer o irmão frágil na fé cair por sua causa. Esse é um aspecto. Está vendo? Pode. Você vai ensiná-lo. Ensina as Escrituras, mas veja, sempre vai haver neófito entre vós.
Não, é isso. Sempre vai haver neófito no nosso meio. Sempre vai ter neófito. Sempre vai ter novo convertido. Eu não tenho como controlar quem vai se escandalizar. O que é que eu faço? A Bíblia não fala assim, agora você vai ter que... Todo mundo agora, ninguém usa mais bebida. Ele vai tratar o cuidado que você tem que ter. 10 minutos. O cuidado que você tem que ter ao ingerir. Até porque o período de Cristo, a bebida era mais usada do que em nosso período. A bebida era usada... não era só... Eu já citei aqui, não era usada só como o refrigerante que você toma no aniversário. Ela era usada no dia a dia, nas viagens, como bebida, como a água que eles bebiam na estrada. Por quê? Porque uma viagem de 30, 60 dias deserto adentro, você vai levar água, a água vai ficar ruim. Você vai bebendo, as bactérias vão ali, daqui a 30 dias aquela água não presta mais. Então, eles levavam a bebida alcoólica, o vinho de péssima qualidade, ou chamado vinagre também, era usado para os soldados. O cantil dos soldados não era água que tinha no cantil. Tinha álcool, álcool mesmo. E tanto que era, não vos embriagueis com vinho. E mosto também. O mosto era o bagaço que era comido. O bagaço da uva que fermentava, ficava alcoólico. E tem um versículo em Provérbios que fala do mosto trazendo insensatez e tudo. Sim. É isso mesmo. Exatamente. Porque o texto ali é um contraste, exatamente. Quer se encher de alguma coisa? Seja cheio do Espírito Santo. Certo? Isso, não era Provérbios, não. É Oséias. Tira o entendimento, exatamente. A sensualidade, o vinho e o mosto. Da lepra, né? Isso foi o que eu citei. Eu citei assim, os textos que tem alguns textos que dão a entender que ainda estava suspenso e tudo, mas a Escritura se explica com a própria Escritura. Esse é um ponto. Então você vai ver Cristo dando esse pontapé. Na entrada dos gentios, o próprio Deus dá a revelação, mas ali, por uma questão de amor, a esse momento de transição, havia um cuidado específico ainda. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que nós temos aqui um projeto de recuperação de viciados na igreja. Pronto. E aí, nós temos aqui na igreja 10, 20 membros que vêm desse contexto pesado mesmo, que os irmãos imaginam. Aí eu vou ter um aniversário na minha casa, na casa de um irmão. Aí esse irmão vai botar lá bebida alcoólica. Qual o cuidado que eu estou tendo? Eles estão em um processo de transição, de visão, cosmovisão, de fé, do próprio corpo, inclusive. Tudo isso aí. Então, tenha cuidado com o mais frágil na fé. Tenha cuidado com eles. Pronto. Aquele momento era um momento de transição da igreja, em que, percebam, acabou de acontecer, foi tudo muito rápido, irmãos. Em um pouco intervalo de tempo, você tem 2000 anos de história de um povo. Então, o que tinha ali era um cuidado com esse momento de transição com aqueles irmãos. Muitos ainda estavam assustados com aquela mudança. Vou dar um exemplo de susto. Eu só me recordo de Paulo. Imagina o susto de, esse cara está perseguindo aqui agora e o Senhor está mandando eu impor as mãos sobre ele para ele recuperar a vista. Pedro faz isso. Senhor, eu não vou obedecer ao Senhor, não. Que audácia de Pedro, né?
Não, senhor, o senhor está mandando eu vou comer esse negócio, eu vou comer, não. Aí o texto fala, segunda vez. Vou voltar o texto aqui. Segunda vez a voz lhe falou, senhor, Deus considerou puro. Você vai dizer que é impuro? Então, o que nós temos é isso. Eu vou, assim, como não é o tema, eu não vou descer mais, mas em momento oportuno a gente vai trazer um estudo talvez pontual sobre esse ponto, ou no próprio livro de Atos trazer isso aí. Isso, pronto. É o induzir ao pecado, esse é o problema, isso. É você... Isso. Você levar alguém a pecar, E o sangue de Cristo, perceba, ele encerra todo o rito de sangue. Por exemplo, para entrar no povo da aliança, o que é que aconteceria para você fazer parte do povo de Deus? Circuncisão, ó, cortado o prepúcio, sangue. Por que isso? Ligado a gerações. Era uma aliança sua e das suas gerações. Você prometia por você e pelas suas gerações. E aí isso incluía a sua esposa, com quem você faria gerações. Era ligado ao sangue de Cristo. E a circuncisão existe hoje para o povo de Deus? Sim ou não? Sim, existe. A Bíblia fala, vocês foram circuncidados na circuncisão de Cristo, quando foram sepultados juntamente com ele no batismo. Por quê? Porque a aliança é a mesma, mas não o sangue, a restrição alimentar toda ali encerrou. Por quê? Porque Cristo encerrou os sacrifícios. Então, Cristo é o Cordeiro puro. Nós já sabemos quem é o puro a quem esses animais se referiam. Sim, eu já vi que pelo horário, acho que a lepra vai ficar para a semana que vem, né? Depende a quem não podia mostrar. O texto vai falar sobre leis de pureza. Não, você não pode ver a nudez do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua sogra, aí vai falando, né? Tal, mostrando. Mas até o sacerdote, caso da lepra, por exemplo, como é que ele ia mostrar a lepra dele? Ele mostrava a lepra, era no corpo. O sacerdote que tinha que examinar o corpo, se não havia nenhum sinal de lepra no corpo dele. Certamente nu. Certamente. Ok? 11h45 em ponto. Eu vou hoje encerrar em ponto, tá bom? Aí na próxima semana a gente continua com a questão da lepra. Há ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 leis que a gente vai dar algumas pinceladas. Para você saber quais são, lepra, as leis sobre Moloque, sobre incesto, sobre necromantes e feiticeiros, sobre as festas e as leis sobre o ano do jubileu. Esta eu quero gastar um tempinho, do ano do jubileu, tá bom? Eu só dando uma antecipação, porque
porque é uma lei que tem implicações seríssimas para o nosso tempo hoje e que é serissimamente esquecida. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, então. Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra, por detalhes tão profundos e, ao mesmo tempo, que tratam da nossa vida com o Senhor, com o nosso semelhante, com a criação que o Senhor nos deu. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Mas, acima disto, Pai, nós queremos praticá-la. Nós não queremos ser somente ouvintes, mas operosos praticantes. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, porque queremos fazer não como quem está querendo barganhar com o Senhor, mas com gratidão por tamanha salvação que o Senhor fez por nós. Nós queremos viver para o Senhor. Pedimos isso, Pai. Dá-nos um dia em paz. Traz-nos a noite para adorarmos ao Senhor. Prepara-nos para o culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.